O que vai nos entreter hoje está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem o título: Não se deve ou não se pode servir a Deus e a Mamon. Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua generalidade, eles são compostos de 3 partes. Inicialmente, nós temos o texto doutrinário. Então a gente tem as falas, principalmente as parábolas ditas por Jesus e recitadas pelos evangelistas, né? Na sequência, a gente tem o comentário de Kardec. Então a gente vai ter toda a dissertação de Kardec trazendo luz, por assim dizer, aquele ensinamento antigo, um ensinamento que dista de nós 2000 anos. Então, muitas das falas de Jesus, muitas das alegorias de Jesus, elas estão assim encobertas por vezes pelo véu do contexto da época. Palavras que hoje têm um outro significado, costumes, cultura que na época era bem outra, né? E ele falava para um povo ignorante, né? Falava para um povo sem conhecimento, e aqueles que tinham conhecimento, por vezes, era um conhecimento dogmático, então admitido sem reflexão, admitido como verdade, profetizada por vezes, e outras vezes aqueles que eram céticos, que não tinham nenhum conhecimento espiritual, não admitiam nenhum conhecimento espiritual, portanto, muita dificuldade de compreender as falas de Jesus, principalmente relativas a um reino que não é deste mundo. Sem contar, digamos assim, aquele entendimento de que era mais importante a forma do que o conteúdo, né? Então, os fariseus, principalmente da época, davam muita importância para a aparência e não para o conteúdo. Então, Kardec vai procurar elucidar esses esclarecimentos, sempre trazendo algum conteúdo, algum ensinamento que está assim subjacente à literatura. Essa a função principal da doutrina espírita. Então, esses conhecimentos espíritas nada mais são do que elucidações, né, de um momento em que a gente era ignorante e não tinha a menor condição de compreensão. Então, a gente está falando de um povo no qual, com certeza, a gente estava inserido. Reencarnacionistas que nós somos, não há como não admitir a nossa participação direta nesse contexto, um pouco antes, um pouco depois, contemporâneo, não sei, não sabemos, mas com certeza a gente esteve trilhando esses caminhos, né? E numa terceira parte a gente vai encontrar as instruções dos espíritos. Então, são espíritos que se comunicaram com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas da época, na época de Kardec, enfim, através das pesquisas, através dos trabalhos, por assim dizer. Hoje a gente chama trabalho, com certeza eles identificavam como reuniões, né, onde eles buscavam invocar os espíritos e obter deles informações. Até porque foram eles que se apresentaram. Então, a doutrina espírita é nascida da ciência de observação, através dos fenômenos que sempre existiram em todas as épocas, mas que
no século XIX, enfim, eles se pronunciaram e se evidenciaram com mais propagação, né? E chamando a atenção, buscaram, digamos, aguçar o interesse daqueles que viam ou que conseguiram ver algo além das querelas sociais, né? Porque isso tudo era motivo de entretenimento, podemos dizer, da sociedade. Então, quando a seriedade, né, conseguiu visualizar que ali havia motivos de fato de investigação, eles se apresentaram e disseram: olha, nós estamos aqui num grupo, né, numa pleiade de espíritos comandados pelo Espírito de Verdade, para trazer um novo ensinamento, para trazer uma nova etapa na evolução humana. Então é chegado a hora de certos esclarecimentos, né, que venham a proporcionar uma direção mais adequada, mais propícia, né, para o caminhar da sociedade, da humanidade. E, enfim, estão aí, né, esses ensinamentos que nós somos simpáticos e procuramos interpretá-los e tentar dar uma nova direção, uma nova cara, por assim dizer. Porque não são ensinamentos que vieram para fazer espíritas ou para privilegiar uma classe eleita, né? Sempre estivemos às voltas com esse conceito de que existem eleitos que vão herdar a bem-aventurança, que vão herdar esse paraíso, né? Mas o entendimento espírita é bem diverso disso. Então, são esclarecimentos, são fundamentos que qualquer pessoa de qualquer crença pode fazer uso deles. Kardec deixa claro isso, principalmente nesse livro Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução, ele vai dizer que o ensino moral, que não há como contestar, todos os outros ensinos, as parábolas, né, os feitos, os milagres, eles podem ser contestados. Agora, o legado moral que o projeto de Jesus traz para a humanidade, esse não pode ser contestado, né, e pode ser utilizado por qualquer pessoa, seja qual for a crença dessa pessoa. Isso significa que a gente não precisa deixar de ser católico, de ser evangélico, de ser budista, de ser até ateu, né? E não se apropriar desses ensinos, quais sejam pré-existência da alma, imortalidade da alma, existência de Deus, né? A reencarnação como condição de justiça, né? Para que a gente possa compreender as anomalias existentes na sociedade, né? Compreender, por exemplo, o tema de hoje que aborda a questão da riqueza, o uso providencial dos recursos, né, que nos são disponibilizados. Enfim, tudo isso sem a reencarnação seria impossível da gente compreender, por exemplo, as injustiças que a gente vê na sociedade. Nesse tema, inclusive, porque uns tão ricos que detêm muito mais do que eles precisam e outros, né, enfim, faltando até o recurso necessário para que possam sobreviver, né, para que possam existir. Então, nesse capítulo, nós vamos encontrar alguns itens. O primeiro é esse, né, que é citado aqui, onde Jesus coloca que não se pode servir a dois senhores. Ou você há de contentar a um, né, e desfazer do outro, ou vice-versa. Então não se pode servir a Deus e a Mamão simultaneamente. Então Deus, a gente entende que é a inteligência suprema. Então
é a unidade do universo, é o conhecimento absoluto em todas as suas potencialidades, né? Mamon, a gente entende ou elucida, né, os exagetas, aqueles que são historiadores e desenvolvem o conhecimento em cima das escrituras, por exemplo, vão dizer que representa a riqueza, representa assim, o dinheiro, representa o recurso material. Então, Jesus vai dizer que não dá para servir a riqueza e a Deus ao mesmo tempo. Em seguida, ele vai falar e vai elucidar as dúvidas de um mancebo, de um jovem rico, que vem a ele pedindo o que ele devia fazer para alcançar o reino de Deus, para alcançar a felicidade. Aí Jesus vai perguntar: conheces a lei? E ele diz: qual lei? Não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, não julgar, enfim, toda a lei e os profetas da época, né? Então, seriam os ensinos provenientes dos 10 mandamentos, respeitar pai e mãe. Ele diz: olha, eu conheço e o sigo, desde jovem eu sigo todos esses mandamentos. Então ele diz: olha, então, se você já cumpre a lei, é preciso agora desfazer daquilo que você tem, dê aos pobres e segue-me. Bem, diante disso, o mancebo recuou. Esse jovem recuou porque era muito rico, né? Então, ele se aquietou e se afastou. Então, Jesus vai dizer aquela célebre colocação, o célebre jargão que ele coloca: olha, é mais fácil o camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico alcançar o reino dos céus. Então, parece um absurdo, claro. Jesus, ele, digamos assim, promovia hipérboles, né? Ele exagerava, né, por vezes em alguma colocação que era justamente para chamar a atenção. E camelo, na verdade, também era a designação de uma corda que era feita com o pelo do camelo, né? Entrelaçando aquela corda. Então, assim, ele não usa o camelo animal, né? Mas usa, assim, uma corda, que também é impossível, mas também é algo muito mais, assim, plausível de ensinamento, né? Agora, será que Jesus de fato quer dizer que a gente deve, digamos assim, abdicar da riqueza e seja essa a condição única para você alcançar um estado de felicidade? Não, com certeza não é isso que Jesus está querendo dizer, porque afinal de contas, então, a gente não teria justiça em Deus que promove ou permite que muitos de nós amoedem, né? Construam uma fortuna, por vezes, muito próspera e, enfim, estaríamos fadados ao inferno, né? Aqui, entre aspas, e não a esse céu prometido que é só felicidade. É claro que Jesus não quer dizer isso. Claro que Jesus, inclusive em outras ocasiões, ele vai mostrar através também de alegorias que não é isso que ele propõe. Por exemplo, quando ele promove a parábola dos talentos, ele coloca que um homem, um senhor de uma certa propriedade, muito severo e também próspero, ele vai fazer uma viagem e vai encarregar alguns de seus súditos de tarefas para com seus bens. Então ele chama um dos seus servos e dá-lhe
5 talentos, né, para que ele cuide enquanto ele vai se ausentar. Chama um segundo e, da mesma forma, dispõe, né, 2 talentos para que esse, da mesma forma, cuide até que ele volte, enquanto ele estiver ausente. E um terceiro servo, ele vai dar 1 talento e vai fazer a mesma recomendação. Ele vai se afastar por um longo tempo e na volta ele vai tomar conta, vai trazer novamente esses servos para que deem conta das tarefas que ele havia passado. O primeiro deles, que recebeu 5 talentos, ele se apresenta e diz: olha, Senhor, eu sei do seu rigor e da sua justiça com relação aos bens, então eu peguei os 5 talentos que confiou a mim, eu apliquei e aqui estão mais 5 talentos que eu obtive através da aplicação. Ó, servo bom e fiel, né? Se fizeste bom uso no pouco, eu hei de te dar mais responsabilidades, eu hei de te oferecer muito mais recursos, né? Enfim, e promove, digamos assim, esse primeiro dos servos, esse primeiro dos 5 talentos. Em seguida, vem o dos 2 talentos e da mesma forma diz: olha, sabendo do rigor que tem com os recursos e da responsabilidade que sempre demonstrou, eu apliquei os talentos que me desse e aqui estão outros 2, toma aqui 4 talentos, né, que confiastes a mim. E o Senhor vai dizer: puxa vida, servo bom e fiel, né? Se fostes fiel e providente no pouco, serás também no muito. E também promove esse servo e dá para ele mais recursos e mais responsabilidade, né? O terceiro chega e diz: olha, eu sei que cegas aonde a gente não encontra, eu sei do seu rigor, portanto, o talento que me destes, eu fiquei preocupado em perder, enterrei e aqui está, né, o talento que me ofereceste, estou devolvendo. Servo mau e infiel, né? Te confiei um recurso e você pelo menos deveria ter dado ao banqueiro, porque agora eu teria recebido esse talento com os juros, né? Então, vai para as trevas inferiores, né, onde haverá choro e ranger de dentes, né? Então, Jesus vai terminar esse ensinamento informando que aquele que tem, mais se lhe dará, aquele que não tem, até o pouco que tem vai ser retirado. Talento era uma moeda, né? Então talento representava um determinado valor em recurso, em dinheiro, né? Em espécie. É claro que aqui a gente está falando da riqueza, do uso providencial da riqueza, então o talento entra como de fato essa moeda da época que tinha lá um determinado valor. Mas a gente pode também entender que Jesus está se referindo aos nossos dons, né? Digamos assim, as nossas tendências, aquilo que a gente faz de melhor. Então, reencarnando, não só o recurso material, por vezes, nós recebemos para poder aplicar, mas também, por vezes, a gente vem com um determinado talento, com determinados dons, né? Então, é preciso que a gente coloque isso à disposição da sociedade, porque para si isso não vai ter nenhum proveito. Que proveito eu tenho
de um determinado dom, de um determinado talento para executar, por vezes, alguma tarefa, para, enfim, manufaturar uma roupa, alguma arte, seja lá o que for, ou até no campo da profissão, né? Talento para determinada atividade profissional. Então é claro que se o Senhor disponibiliza isso para mim, então Deus aqui é esse Senhor que proporciona para seus servos, né? Nós que estamos aqui, determinados recursos, é para que a gente os multiplique, é para que a gente os faça produzir. Ele sempre vai informar que é preciso semear em terra fértil, é preciso semear boa semente. Então, nós entendemos que nada mais é do que tirar proveito e fazer bom uso dos recursos que nós recebemos. Então, se eu puder dispensar isso para o benefício da sociedade, o benefício do meio onde eu vivo, enfim, olha, isso vai me trazer, primeiramente, uma grande satisfação de ver muita gente se beneficiar daquele recurso. E depois, com certeza, enfim, a caridade, né, que está aqui no centro desse propósito, né, proporcionando a tal da salvação. Então, fora da caridade não há salvação, é um lema dentro da doutrina espírita, que encerra, enfim, todas as nossas obrigações aí com relação ao proposto, aquilo que a gente se propôs a desenvolver. A reencarnação é um projeto, a reencarnação passa por planejamento e nós participamos desse planejamento. Então, no caso da riqueza, né, se hoje eu não a possuo, com certeza um dia eu já tive, né, ou um dia eu terei, porque faz parte de uma prova, faz parte de um empreendimento para que eu possa demonstrar, né, enfim, a minha capacidade de, digamos assim, abnegação quando detenho esse poder, quando detenho essa prosperidade. Se não a detenho hoje, vai demonstrar uma prova de resignação em relação a aceitar, a desenvolver a humildade, a desenvolver a simplicidade. É claro que Jesus está dizendo aqui que a riqueza é uma prova muito mais difícil do que a miséria, né? Do que a necessidade. Então, aquele que necessita, aquele que é miserável, é claro que ele convive com dificuldade, mas não é tão difícil do que aquele que detém recursos. Principalmente aquele que detém recursos para além da sua necessidade. Isso mexe muito com a vaidade, mexe muito com o egoísmo. Então, eu detenho isso e parece que quanto mais eu tenho, mais ainda eu quero promover. Portanto, é uma prova para o nosso orgulho. É uma prova para que eu possa demonstrar de fato um bom emprego desse talento, um bom emprego desse recurso. Então, o rico não está perdido, né? Muito pelo contrário. É uma prova, né, para que ele demonstre, digamos, o entendimento, quer dizer, que ele demonstre de fato o aprendizado, né,
que ele seja aprovado no aprendizado de fazer bom uso daquilo. Então, o recurso, a gente poderia perguntar, puxa, mas por que a desigualdade da riqueza? Tá bom, é uma prova, mas por que, enfim, alguns têm de mais, outros têm de menos? Olha, isso não é difícil de compreender, porque começa pela capacidade que cada um tem, a inteligência que cada um tem, a providência que cada um tem de produzir a riqueza e conservar essa riqueza. Por exemplo, se a gente dividisse os bens, enfim, contidos na humanidade de forma igualitária, no dia seguinte a gente já teria alguém com menos recurso e outros com mais recursos. Isso fica demonstrado justamente por essa questão que cada um tem de poder prover e manter. De outra forma, nós estaríamos estagnados em relação à evolução, em relação ao progresso. Então, cada um detendo uma parte pequena do recurso, depois de dividida, se acomodaria naquela condição. Bom, eu tenho aqui o suficiente, o necessário, nenhum progresso, digamos assim, seria promovido em função dessa acomodação e até da falta de recurso para promover esse progresso. A gente percebe que as pesquisas tecnológicas em busca de conforto, as pesquisas tecnológicas em busca de recursos para manter a nossa saúde, para combater as patologias, elas despendem de muito recurso, elas necessitam muito recurso nessas pesquisas. Enfim, se hoje a gente tem móveis, né? Se a gente tem bens móveis que nos deslocam com certo conforto, inclusive de um hemisfério para o outro, é porque foi investido muito recurso nas pesquisas para chegar até aí. Fórmula 1, né? Puxa vida, pode parecer supérfluo. Não, de forma alguma, ali tem a concentração de muito recurso, mas as pesquisas nesse esporte, nesse entretenimento, puderam favorecer muito da segurança que nós temos hoje nos nossos bens móveis, ok? As investidas para outros orbes, visitar satélites, visitar outros planetas, nos proporcionam recursos, né? Precisa de muito recurso financeiro para promover isso, mas por outro lado promove muito conhecimento e, portanto, promove muito avanço, né? Naquilo que vai nos oferecer conforto e proporcionar saúde e longevidade. Quer dizer, cada vez mais nós estamos longevos, graças a esses recursos que são dispensados nessas pesquisas, por estarem concentrados. Então, o mal, digamos, da sociedade não pode ser atribuído ao dinheiro. O dinheiro, ele é neutro. O dinheiro, ele está aí para a nossa utilização. Vai caber a nós, quer dizer, vai caber ao indivíduo, ao espírito, o bom aproveitamento, o bom direcionamento ou não desse recurso. Então, o rico, fazendo bom uso do recurso, enfim, ele estará sendo promovido como esses servos do Senhor na parábola de Jesus foram promovidos porque bem aplicaram aquele recurso. Então,
voltando para a parábola do mancebo, do jovem que era muito rico e não pôde seguir Jesus, enfim, fica claro a dificuldade que nós temos com relação ao desapego. Então, a proposta de Jesus é o desapego, porque aquele que enterrou o recurso, ele demonstrou que é muito apegado ainda, ele tem receio, ele tem medo de perder, né? E nós não devemos ter medo de perder. É claro que a gente deve ser providente, previdente nas nossas ações, mas é preciso ser próspero, é preciso que a gente ouse, né, enfim, multiplicar os bens para o bem comum. Se eu multiplico para o meu bem próprio, então esse apego vai proporcionar muito prejuízo para mim. A gente tem informações de espíritos que foram muito apegados, inclusive nesse capítulo a gente tem a parábola do mal rico, que é aquele indivíduo que tinha em abundância quando na sua vida de encarnado e, enfim, convivia com o pobre, o Lázaro, né, que só se alimentava das migalhas da sua mesa. O conforto que esse Lázaro tinha era, digamos assim, o convívio com animais que muitas vezes vinham lamber as suas feridas para proporcionar conforto. E chegando no mundo espiritual, esse rico vai ver Lázaro no seio de Abraão, quer dizer, é uma figura a indicar Lázaro agora confortado, Lázaro agora no seio de Deus, enquanto que esse rico estava sofrendo nas trevas inferiores. Ele vai pedir então para que Abraão avise seus parentes. Ele tinha 5 irmãos e todos eles estavam nessa abundância, que avisasse os irmãos para que eles não viessem a padecer no inferno que ele estava sofrendo. E aí Abraão vai dizer, puxa vida, Abraão aqui representado, esse senhor, representado o patriarca, né? Ele vai dizer, olha, eles têm lá os profetas, não tem lá Moisés a lhes informar de uma boa conduta para que eles possam serem agraciados no seio do Senhor. Enfim, ele vai insistir, vai pedir inclusive que Abraão permita que Lázaro venha molhar o seu dedo na água e saciar aquela sede que ele está sentindo. Aí ele vai dizer, olha, a distância que separa você de Lázaro é muito maior do que você imagina, né? Então a gente entende hoje que são as dimensões que os espíritos vivem na erraticidade e por vezes, mesmo os espíritos querendo nos acolher, eles não vão poder porque a gente vai estar distante em termos vibratórios, né? Quer dizer, a nossa frequência vibratória ela vai ser muito distinta de um espírito feliz, de um espírito que está vivendo pleno, né? Vivendo na paz de espírito. Então, a função da doutrina espírita é trazer para a gente esses ensinamentos que já estavam muito claros lá, quando Jesus os pronuncia, né? Quando Jesus coloca para a gente essa necessidade de estar mais ocupado com a essência, de estar mais ocupado com aquilo que de fato a gente vai levar para a vida verdadeira. Então, os espíritos aqui instruindo, eles vão informar que, a exemplo de uma viagem que nós fazemos para um local distante e a provisão que nós acondicionamos para levar para esse lugar é muito própria. Se faz muito frio, a gente vai colocar na bagagem agasalho, se faz muito calor,
roupa mais leve, enfim. E assim por diante, dependendo da região onde nós vamos visitar, a gente se aprovisiona, né, de recursos para não sofrer nessa viagem que nós vamos empreender. Quando nós vamos para a pátria espiritual, quando a gente vai para essa tal de erraticidade, enfim, do que nós devemos nos aprovisionar? O que é que nós vamos aproveitar lá? É a casa que nós temos? Enfim, são os bens que nós construímos? É a fortuna que nós empreendemos? De forma alguma. Tudo isso não vai ter utilidade nenhuma para mim na pátria espiritual. Jesus também vai criar uma outra figura para deixar bem elucidado isso que a gente está falando aqui, quando ele coloca um agricultor, um senhor, que as suas frutíferas produziram muito, né, naquela colheita, e ele, preocupado, nem dormia direito, pensando: o que eu vou fazer se eu não consigo guardar, se eu não consigo recolher tudo isso que a minha lavoura produziu? Aí, pensando bem, ele diz: já sei o que vou fazer, vou destruir os meus celeiros e vou construir maiores, né, para que possa acomodar toda a minha produção. E aí eu direi para a minha alma: descansa em paz, né? Quer dizer, usufrui desse benefício. E, enfim, assim pensando, né, e assim fazendo, ele recebe a visita de Deus, que vai dizer: nécio, né, quer dizer, desavisado, amanhã mesmo será chamado, né, para prestar conta na espiritualidade. E aí, quer dizer, todos esses celeiros abalroados de recurso, de nada vão servir para esse indivíduo. Então fica claro que até a herança, né, que a gente possa pensar em oferecer, claro, para a nossa família, ela tem um justo valor, ela é lícita, desde que ela seja construída sem que eu não prejudique ninguém, mas isso não é uma garantia de que eu possa, digamos assim, estar garantindo o futuro dos meus descendentes. Porque, como a gente sabe que é uma prova reencarnatória, isso é para o bom uso ou o uso devido, por vezes, se os meus filhos, por exemplo, se os meus descendentes não tiverem esse projeto embutido nessa encarnação, Deus lhes tirará. E a gente tem visto isso, enfim, não uma única vez, e sim, a gente está cansado de ver, enfim, fortunas se diluírem, né, mesmo que os indivíduos sejam providentes, porque com certeza não é o objetivo, não é a prova, né, a que ele está, digamos assim, comprometido nessa encarnação. Então, fica evidente para a gente cada vez mais a necessidade da desigualdade das riquezas, né? Porque nós habitamos um planeta onde é preciso progredir, e progredir, claro, moralmente, mas intelectualmente também. O conhecimento é necessário para que a gente possa desenvolver uma boa moral. À medida que a gente avança em conhecimento, melhores leis nós vamos elaborar, melhores regras de conduta nós vamos estabelecer para a nossa boa convivência. Então, compreendendo isso e percebendo que se ora eu tenho esse recurso, é porque me foi concedido
Deus está permitindo que eu faça bom uso, enfim, então que a gente, sabedores disso, porque à medida que a gente vai compreendendo isso, a gente tem maior responsabilidade, porque a gente tem consciência da necessidade de distribuir esse recurso. Se eu guardar para mim, se eu reservar ele somente para mim, enfim, esse apego vai me causar muito prejuízo. A gente tem informações de espíritos que estão até hoje apegados à matéria, não conseguem se desvencilhar desse plano porque, enfim, acreditam que precisam daquele recurso. Tem aquilo como seu, não só o recurso material, mas por vezes sentem como propriedade seus filhos, seus parentes, esposa, esposo ou coisa desse tipo. Então, o primeiro prejuízo nosso vai ser essa dificuldade da gente se desligar da matéria. O André Luiz, que é um espírito que trouxe para a gente a ilustração do plano espiritual, falando de colônias existentes assim, num plano da psicosfera terrestre. Ele fala da sua dificuldade, ele informa do período que ele esteve preso à matéria, chamando de umbral, chamando de uma região onde havia muito sofrimento, onde ele não conseguia ver para além da matéria, para além de perseguidores, para além de espíritos zombeteiros que, enfim, faziam ele lembrar, enfim, do pouco caso que ele fez por vezes com as pessoas que dele precisavam. Então ele vai passar 8 anos, nesse processo de sofrimento, de apego à matéria, até que ele pudesse, enfim, ter um clarão de consciência e pudesse enxergar a sua mãe, que desde sempre estava ali, querendo dar uma força, querendo tirar ele daquele limbo, daquele sofrimento. A exemplo do Lázaro, que não podia ajudar o mal rico, porque, claro, a distância é vibratória, é de frequência. Se eu não tiver sintonizado naquela frequência, é como buscar ouvir uma estação e ela está tremendamente cheia de ruídos, impedindo que eu possa ter clareza naquela informação. Então, isso nos faz um alerta, para que a gente, enfim, não com medo de enfrentar essa situação, porque isso seria um procedimento não autônomo, mas sim a consciência de que fazer o bem, dispensar a caridade, ela só vai proporcionar bem-estar para eu, espírito, para eu, essência. Que a gente possa se desvencilhar das nossas hipocrisias, quer dizer, dos nossos interesses maiores na forma do que na essência, a exemplo desses fariseus da época, aos quais Jesus diziam eram vasos caiados, vasos muito bonitos, alvos por fora, mas que por dentro guardam vermes, por assim dizer. Então são imagens fortes, mas que nos despertam para a realidade da vida. O que a gente está fazendo aqui? A que propósito eu vim? De onde eu vim? Não precisa saber geograficamente ou que papel eu interpretei, se eu fui um príncipe ou se eu fui um plebeu,
isso não importa, importa sim o que eu trago de sentimentos, o que eu trago de entendimento dentro do meu ser, o que eu estou fazendo aqui. Eu estou tendo oportunidade de me adequar a esse caminhar para o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, senão a ilustração da perfeição? Eu caminho para um estado de perfeição. Estarei sempre caminhando, porque no plano relativo a gente nunca vai alcançar a perfeição absoluta. Mas eu estarei mais próximo da felicidade, porque enquanto eu estiver ou eu tiver inconformidades e elas prejudicarem o meu semelhante, estarão prejudicando a mim mesmo. Então, não vou ter paz de espírito, portanto, a infelicidade vai estar sempre presente no meu caminhar. A insatisfação vai ser um círculo vicioso que vai me fazer estar sempre insatisfeito depois de uma conquista. Então, traçando uma meta e alcançando essa meta, imediatamente após eu já vou ter um novo propósito, eu vou estar sempre insatisfeito se eu não tiver consciência de que eu estou fazendo aquilo para a prosperidade, enfim, do meio onde eu vivo. Quer dizer, beneficiar o progresso da comunidade na qual eu estou inserido. Porque se ali eu estou inserido, é o local adequado para o meu caminhar, para a minha elevação. Faz sentido isso, gente? Faz sentido interpretar o legado de Jesus dessa maneira? Se ele tivesse, se a sua missão, por assim dizer, tivesse se pautado ou se limitado em alguns feitos, em alguns milagres, né? Enfim, tudo isso estaria esquecido. Mas o seu principal legado é esse roteiro, né, que nos faz pessoas melhores, que nos faz pessoas que buscam a benemerência, pessoas que buscam o perdão, porque nós somos ainda muito imperfeitos e a gente precisa do perdão, né? Quer dizer, prejudicamos o tempo todo, a todo momento a gente acaba prejudicando o nosso semelhante ou o meio, né, o ecossistema onde nós nos encontramos. Então a gente precisa desse resgate, desse perdão. E principalmente o perdão, o auto-perdão. Porque enquanto eu não me admito esse necessitado, eu vou estar com dificuldade de dar um passo à frente. Também que a gente possa aceitar o diferente. Então, essas são as formas mais difíceis de promover a caridade, né? O perdão e a aceitação, né? A aceitação do outro como ele é. Quer dizer, ser pessoas alteras. Quer dizer, ser pessoas que compreendem a diferença como uma peculiaridade da nossa existência, né? E, enfim, aceitar o outro da forma com que ele é. Claro, não é aceitar o que ele pensa por vezes. Isso seria um absurdo, a gente ter que ter consenso, né, com coisas que estão, por vezes, muito avessas ao nosso entendimento de vida, mas aceitar aquela pessoa da forma com que ela pensa. Isso quer dizer assim, né?
Muito bom, entendido, compreendido. Então é isso, gente. Em cada ensinamento de Jesus, em cada proposta de Jesus, a gente pode absorver muitos ensinamentos. E desses ensinamentos, à medida que a gente avança na reflexão, a gente pode ir cada vez mais profundo dentro desse entendimento. Então, é uma proposta simples, de uma simplicidade ímpar, mas de uma complexidade muito grande para a execução, na sua execução. Então, essa pedagogia de Jesus não traz nenhuma dificuldade no entendimento, mas a dificuldade está sim no colocar em prática, né? A gente, principalmente saindo daqui, porque aqui a gente não tem muita dificuldade, mas colocando o pé ali fora começam as dificuldades, né? Dentro dessa simplicidade. Então, que a gente possa tirar proveito desse legado, que a gente possa fazer bom uso, né? Na nossa caminhada aí, que a gente possa estar se ombreando aí dentro da sociedade, né? E cada vez mais próximos uns dos outros. É isso.